recebendo um grande futuro. Me utilizo aqui do texto de Jó, no capítulo 8, versículo 7, quando diz assim, a palavra de Deus a Jó: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Bom, a pergunta tem que ser feita novamente. Quem foi Jó? Um homem temente a Deus, justo, fiel ao Senhor, fiel à família, um homem que se desviava do mal, não aceitava suborno nem corrupção, e era um dos homens mais ricos da sua região. Perdeu tudo. Perdeu família, perdeu os filhos, perdeu os bens, chegou a ficar muito enfermo, muito doente, até que ele então, sem largar mão, sem abrir mão da sua fidelidade, da sua inteireza de coração, da sua justiça, do seu temor a Deus, Deus fez ele passar por aquele momento de penúria, mas no final da história a gente vê que Deus lhe deu tudo em dobro do que antes possuíra. No meio do caminho, Deus enche o coração dele de esperança, dizendo: ô Jó, você acha que você nunca mais vai alcançar aquele status que você teve? Só porque você era o homem mais rico da sua região, você acha que você nunca mais vai ter filhos? Ele tinha 4 filhos, e então depois morreram aqueles e ele teve outros. Você acha que, Jó, você não vai ter a felicidade de estar cheio de saúde como antes, só porque você foi muito saudável? Não, Jó. O teu primeiro momento, o teu primeiro estágio, ou como diz o texto bíblico, né? O teu primeiro estado, na verdade, será pequeno quando você comparar com as coisas que vão acontecer na sua vida. Dito e feito. Você vai lá para os últimos capítulos de Jó e você vê que Deus lhe concedeu tudo em dobro. Então, amados, uma palavra como essa nos instrui a que a gente perceba uma coisa: Deus, Ele sempre nos encoraja, sempre alimenta o nosso coração, mesmo no momento de maior fracasso, mesmo no momento de maior perda. Aliás, se não fosse dessa forma, eu acho que a gente afundaria de uma vez no poço. Porque quando a gente mais precisa de saúde, quando a gente mais precisa de ânimo e força, é nessa hora que a gente precisa de uma injeção de coragem. O que o ser humano tem a tendência de fazer é o seguinte: Senhor, eu estou aqui precisando de ajuda, eu estou precisando de saúde, de paz, de provisão, e o Senhor apenas me fala que vai fazer algo. Mas, amados, é justamente nessa hora que a gente tem que dizer: Senhor, Tu estás dizendo, eu vou crer. O Senhor está falando que o meu último estado crescerá sobremaneira. Eu recebo essa palavra. Então Deus sempre nos encoraja, Deus sempre nos anima quando estamos realmente na pior. E isso não é apenas uma palavra para o nosso coração ficar feliz, ficarmos emocionalmente de pé e depois esmorecermos. Não, é para a gente confiar até o último momento. Deus então, Ele falou com Jó, e não sei se você já percebeu, está falando com você na noite de hoje. E outra palavra que Deus falou a Jó está no capítulo 14, versículo 7. Há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Você já teve essa experiência de ver alguma árvore que era muito grande, cortada, e dias depois começa a crescer um brotinho? Se há esperança para uma árvore, mesmo cortada, que dirá para aqueles, e eu estou diante destes, que dirá para aqueles que Deus cuida, que Deus preserva, que Deus toma conta? Às vezes, como árvore, somos cortados no talo, né? Pá! Não tem mais folha, não tem mais galho, não tem mais fruto.
Depois de 1 semana e meia, cresce um brotinho. Depois de 3 meses tem lá um pequeno galho. Depois de 6 meses tem já troncos. Depois de 1 ano a gente dá flores. E pode ser até naquele momento, ou então pelo menos na outra safra, a árvore fica cheia de frutos. E talvez até por conta de termos sido cortados no talo, os frutos vêm muito melhores, vêm renovados. Então eu quero dizer com isso que há esperança para você. Comece a colocar isso no teu coração, amado. Comece a criar esperança de coisas boas aí na tua alma. Acredite, tem coisa boa vindo na sua direção. Comece a orar em prol disto. Ah, Senhor, mas agora eu estou no momento, oh meu Deus, eu estou no momento que eu estou precisando de muita ajuda. Se Deus está lhe dizendo que o teu último estado vai ser melhor do que o primeiro, se comparado um com o outro, que há esperança para você, mesmo cortado, né, no talo, você vai se renovar. Comece a orar em prol disso. Não, pare de reclamar, comece a suplicar a Deus em prol disto. Receba as promessas de Deus para a sua vida. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 15, ele diz assim: eu tenho falado. E não era o profeta propriamente dito, né? Mas era Deus falando pelo profeta. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei prosperar o seu caminho. Então é o que Deus fala conosco quando estamos às vezes perplexos, assustados, pensando no que vai dar o nosso futuro. Deus diz: ei, eu tenho falado contigo, eu já te chamei, eu já te redimi, eu o farei prosperar, eu farei grandes coisas no teu caminho. Às vezes a gente até pensa que os caminhos vão ser muito difíceis de serem enfrentados. Isaías 45:2, o Senhor diz: calma, eu irei adiante de ti. Se você precisa que alguém vá na sua frente, o próprio Deus está dizendo: eu vou na frente, endireitarei os caminhos tortuosos. Às vezes a gente dá de cara com uma porta fechada. Ele diz: eu quebrarei as portas de bronze, eu vou despedaçar as trancas de ferro. Versículo 3 é tremendo. Dar-te-ei, Deus está falando contigo, né? Eu vou dar a ti, eu vou dar a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, coisa que você nunca viu, por isso que ainda estão encobertas, né? Você vai descobri-las, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Nós temos que receber essas promessas de Deus em nossas vidas. Eu não posso pensar que o Deus que me chama pelo nome não esteja atento às minhas necessidades especiais ou específicas da minha vida. Eu não posso pensar que o Deus que me conhece pelo nome e que diz: eu tenho um plano de revelar coisas escondidas, tesouros escondidos, que Deus não esteja preocupado com a minha situação. A questão é justamente essa: no momento do aperto, no momento da necessidade, no momento da penúria, tirando mais uma vez o exemplo de Jó, né, que foi ao fundo de um poço, é nesse momento que Deus nos renova e que, se Ele diz: ei, eu te chamo pelo nome, eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história, e diz que vai revelar coisas que a gente nunca viu, eu tenho que aguardar isso com toda expectativa, com toda fé, com toda esperança. Eu não vou dizer aqui para os meus irmãos: olha, em nome de Jesus tudo vai dar certo, e depois dizer lá para o meu vizinho: a coisa vai ficar feia, hein, daqui para frente. Não, eu não vou ser duas caras, eu vou confiar sempre. Então eu quero lhe propor isso, eu quero que você aceite isso no seu coração. Acredite que está surgindo uma nova etapa na sua vida. Nessa nova etapa, os seus sonhos poderão se tornar realidade.
Isso pode ter a ver com a sua casa, seja ela, né, um novo empreendimento, uma casa própria. Isso tem a ver, ou pode ter a ver com muito mais saúde do que já usufruímos. Essa nova etapa, esses sonhos que hão de se realizar, isso pode ter a ver com aquela paz e aquela tranquilidade que você às vezes tem tudo à sua volta, mas o coração está sempre agoniado. E Deus pode estar dizendo para você: ei, eu vou revelar coisas, tesouros encobertos, tesouros escondidos, riquezas encobertas, coisas que você nunca viu, eu vou revelar a você. Talvez finanças prósperas, a restituição de algo que foi roubado, a salvação da sua casa, a restauração de um relacionamento. O que você não viu, Deus está dizendo: eu vou dar a você esses tesouros escondidos, essas riquezas encobertas. Interessante que esse versículo 3 do Isaías 45, quando fala de escondidos e encobertos, no original hebraico, está falando de lugares subterrâneos, como se fossem minas. Sabe quando o indivíduo vai cavando e vai fazendo a mineração, né? O mineiro vai cavando e de repente ele encontra, não na superfície, mas encontra lá no profundo, uma pepita de ouro, de diamante, seja o que for. No original hebraico é esse sentido. Então também significa dizer que Deus vai te dar tesouros escondidos e riquezas encobertas a partir dessa tua dedicação. Porque se você pegar só uma pazinha de brinquedo, de criança, de brincar na areia da praia e ficar assim cavucando, dizendo: Senhor, me dá aí os tesouros escondidos, você não vai achar nada. Agora, se você for em buscar isso em Deus, se propor a orar, não perder a confiança, é como se você estivesse pegando um trator, né? E cavando, e cavando. E quando você vai fundo no relacionamento com Deus, quando você descobre aquela mina valiosa, você se depara com essas riquezas encobertas e esses tesouros escondidos. Por que eu estou trazendo até uma ênfase para essa questão? Além da palavra hebraica significar isso mesmo, né? Deus vai te revelar minas que você nunca encontrou, nunca viu, e você vai cavar e vai descobrir. Porque cabe à nossa vida um esforço de dedicação para estarmos em linha com a palavra de Deus. Cabe à nossa vida cavar fundo, ir fundo, um esforço de conduta para sermos exemplos de cristãos nesse mundo. Cabe à nossa vida andarmos em linha com a verdade. Isso é cavar fundo. Isso é abrir minas e mais minas a fim de descobrir coisas preciosas. Eu não posso pensar que se a minha vida continuar a mesma, eu vou receber as mesmas coisas. Não, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser justo. E se desde o início da história eu sempre fui justo, fui fiel, temente a Deus, eu não posso deixar isso se degradar dentro do meu coração. Pegando de novo o exemplo de Jó, ele era um homem fiel, justo, temente a Deus, se desviava do mal. No momento da penúria, ele continuou o mesmo. E aí, é claro, ele recebeu tudo em dobro. Então, às vezes, para continuar nessa qualidade, espiritual de ser uma pessoa justa, leal, fiel, estar do lado da verdade, às vezes para isso é esforçoso. É como se você estivesse cavando fundo para encontrar esses tesouros aí escondidos e essas riquezas encobertas. E isso é tão verdade que os nossos sonhos, eles só vão se realizar se nós fizermos esse esforço de dedicação. Lembra do versículo que eu li hoje? Era o quê? Jó 8:7, né? Mas eu vou te mostrar um trecho do contexto. Eu vou ler o versículo anterior, versículo 6. Anota na tua Bíblia, circula aí com a caneta, porque é muito bonito a gente
lê, né? Deus vai pegar o teu primeiro estado, que será pequeno, e transformará em algo grande. Mas onde isto começa? Se a gente lê o versículo 7, tudo começa no 6, ou até antes, né? Mas olha só que detalhe precioso. A proposta de Deus é esta: se fores puro. Então é condição básica para depois acontecer aquela grande promessa. Se fores reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então é condição básica, condição que sem a qual o processo não tem andamento. Se eu for puro, se eu for reto, se eu tiver uma vida leal, justa, aí vem o versículo 7 cheio de bênçãos. Deus diz: o teu primeiro estado na verdade terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Volto a dizer, para nos mantermos puros, retos, tementes a Deus, fiéis, leais, às vezes é esforçoso, é pegar uma pá bem grande, cavar fundo, mas quanto mais fundo você cava, mais perto você está dos tesouros escondidos, das riquezas encobertas. Eu chamo isso também de fidelidade a Deus. O caminho para um grande futuro, ele está totalmente ligado com a fidelidade a Deus. Ah, bispo, eu recebi essa palavra, eu ouvi aqui no domingo, eu estou ouvindo hoje na terça-feira, eu recebi no meu coração. Para você ter um grande futuro, fidelidade a Deus é o caminho. O Provérbios 28:20 diz: o homem fiel, homem e mulher, né? O indivíduo que é fiel será cumulado de bênçãos. Se não for fiel, ele perde a condição de. O Provérbios 3:3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ah, mas eu saí de casa hoje e esqueci em casa. Não, da próxima vez pendura no pescoço. Eu estou falando do termo da própria escritura, né? Não te desamparem benignidade e fidelidade. Faz o seguinte, atas ao pescoço. É claro que fidelidade não é uma coisa que a gente possa esquecer, mas é uma coisa que tem que vir lá de dentro. Então, faz mais, escreve-as na tábua do teu coração. Qual é o resultado disso? Versículo 4: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus, e como resposta, as portas diante dos homens também vão se abrir. Isto é simplesmente maravilhoso. Uma vez que eu cumpro a vontade do Senhor, uma vez que eu ando em linha com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, eu sequer posso pensar que qualquer coisa está bom. Não, eu estou fazendo tudo certinho, bispo, mas olha, qualquer quebra-galho aí que Deus me dê já está bom. Não, amados, é muita coisa que vem pela frente. Se você perdeu algo, Deus pode te dar não somente este algo, Deus pode te dar o dobro. Deus pode até exigir de nós certas coisas. Poxa, Deus exige que a gente seja puro, que a gente seja reto, que a gente se desvie do mal. Sim, Ele exige, mas com toda certeza é para nos oferecer o melhor da terra. Isaías 1:19 diz: se você quiser, se você me der ouvidos, se você cavar fundo, se você for puro e reto, comereis o melhor desta terra. Então, ao mesmo tempo que a gente passa por uma dificuldade, por um aperto, Deus renova a nossa esperança, faz as suas propostas, e se eu me coloco naquela posição, o milagre vem. É simples assim. Mas, bispo, é que meu caso é um caso muito difícil, eu preciso de muita sorte. Não, você precisa de muito Deus. Ah, bispo, eu preciso de alguém, sabe, para me levantar, para me empurrar, porque senão eu não consigo ir até o fim. Você precisa de Deus. Você pode até ter pouca força, mas comece pequeno, mas pense grande. Saiba que Deus pode operar em você
algo tão poderoso que a Bíblia chama de um poder multiplicado ao infinito. Para quem gosta de matemática aqui, isso aqui extrapola a nossa razão, né? A matemática, a razão da matemática. O Efésios 3:20 diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E Ele multiplica justamente aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu peço. De novo, entra aquela característica, né? Se eu ficar aqui com uma pazinha de brincadeira de areia e ficar, Senhor, me dá aí umas coisas aí, eu não vou conseguir nada. Agora, se eu pego uma pá grande e começo a cavar, Senhor, eu estou cavando, eu quero ver tesouros escondidos. Senhor, eu estou me esforçando, eu estou buscando em Ti, eu estou pedindo e pensando. Deus pega essa tua energia, Deus pega essa tua atitude, Ele multiplica para além da razão humana e matemática, Ele multiplica ao infinitamente mais. Eu só não posso deixar de criar dentro do meu coração essa esperança, essa persistência, essa busca em Deus. Eu só não posso deixar, desculpa aqui a expressão, a peteca cair, né? Não pode deixar a peteca cair. E eu termino dizendo uma coisa, até para que os irmãos tenham uma consciência de que sim, às vezes numa longa jornada, quando você olha a estrada, né, você tem que caminhar aquela longa estrada, às vezes é cansativo. Sim, não vamos negar isso, ou tentar afirmar uma coisa assim, não, aqui ninguém se cansa. Humanamente a gente se cansa. Humanamente, às vezes dá uma vontade de chutar o balde, de deixar tudo para trás. Numa longa jornada em direção a esse grande futuro, às vezes é cansativo. Agora, ouça, saiba de uma coisa: Deus é quem está contigo em cada passo que você dá nessa longa jornada, ok? É Ele que vai do teu lado, é Ele quem te anima, é Ele quem te sustenta. Então, mesmo que bata o cansaço, receba isso aqui no teu coração. Isaías 40:29. Ele faz forte ao cansado. A gente não nega que dá um cansaço, mas Deus faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A gente costuma dizer, estou no último pingo de energia, só tenho mais um pingo de força. Ao que não tem nenhum pingo, Deus multiplica as forças. O 30 diz assim, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas contigo vai ser diferente. O 31 diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O cansaço bate, mas é Deus que renova. Sobem com asas como águias. Se tiver que correr, correm e não se cansam. Se tiver que continuar naquela caminhada, caminham e não se fatigam. Então, eu termino com o texto inicial, né? O Jó 8:7. O seu começo, amado, irmã, o seu começo, tudo que você já teve, já viveu, já possuiu, já foi, isso será modesto. Estou usando a nova versão internacional, né? Isso será pequeno diante do que vem pela frente, diante do seu futuro, que será de grande prosperidade. Receba aí no teu coração um grande futuro, em nome de Jesus, assim seja. Assim disse o Senhor.